O tema da nossa campanha de missões estaduais do nosso estado esse ano é Por Onde Eu For. E nós vamos conversar hoje sobre a primeira viagem missionária que é relatada lá no livro de Atos, Atos 13. E nós vamos caminhar por esse texto tentando ouvir o que Deus tem para nós. É a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Surge pela primeira vez o desafio de uma população num centro cosmopolitano reagir às necessidades das outras populações. Nós vamos descobrir lá em Atos 13 que a membresia daquela igreja era uma membresia com muitas nações representadas. Não é muito diferente da nossa realidade hoje no centro urbano. Lá em Atos 13, 1, a palavra nos diz, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Barnabé era judeu, levita, natural de Chipre. Simeão, chamado Níger, era africano, negro. Provavelmente ele era Simão Cirineu, aquele que carregou a cruz de Jesus quando ele estava indo na direção da crucificação. Lúcio de Cirene, África do Norte. Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, ele era irmão de leite do rei Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. E Saulo, que era judeu de Tarso, na Cilícia. Essa diversidade existia dentro da igreja cristã e eles responderam a um desafio que existia na sua geração. Você está disposto a responder aos desafios que existem na nossa geração? Nesse tempo, nessa cidade que moramos, que é Curitiba, no estado do Paraná, você está disposto a ser resposta de Deus para os desafios dessa geração? Quando nós pensamos nos batistas no Paraná, nós somos aproximadamente 56 mil batistas espalhados. Temos cerca de 400 igrejas. 52 missionários, eles foram trabalhar em várias cidades do nosso estado e nós, batistas das igrejas do Paraná, nós temos enviado sustento financeiro, emocional, logístico para que eles possam fazer a obra. A nossa igreja tem 6 missionários adotados como igreja e nós temos muitos membros da nossa igreja que têm vários missionários. Lá em casa mesmo, nós temos 2 missionários adotados. É uma maneira de nós juntos nos transformarmos em resposta para a nossa geração. Preste atenção nesse vídeo, deixe Deus falar com você. Quando Jesus instrui a grande comissão, ele praticamente resume o que esperava dos discípulos e seus seguidores. Mas será que todos somos chamados para cumprir o ID de Cristo? Será que podemos cumprir a grande comissão com nossa profissão? Em todo tempo e lugar, sermos resposta para uma sociedade carente do Evangelho e do amor de Cristo? Agora pare para pensar. Onde você está? Este é o seu campo missionário. Sua casa, sua família, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, os locais que você frequenta, a farmacêutica que te atende, o médico que te examina, seus professores da escola ou da faculdade, seus amigos, o frentista do posto, o agricultor no campo, o feirante, o motorista de ônibus ou do aplicativo que você utiliza, um grupo que frequenta, motociclistas, skatistas, ciclistas, corredores, os artesãos, os amigos que te seguem nas redes sociais, até mesmo desconhecidos, pessoas que passam despercebidas pelas ruas. Esses também são seu campo missionário. Precisamos conhecer nosso campo para anunciar Jesus àqueles que estão perdidos nas trevas para conhecer a luz. Aos olhos de Deus, existem 2 tipos de pessoas: os que ainda não conhecem ou não experimentaram a graça e o amor transformador de Cristo, e nós que desfrutamos da graça de Cristo. Desafiamos você a descobrir qual é o seu campo missionário.
O meu campo missionário é onde eu estou, em todo lugar, para todas as pessoas. Eu serei luz por onde eu for. É uma igreja muito envolvida com a obra dos batistas no Brasil, no mundo e também no nosso Paraná. Então, queremos que você se sinta parte desse movimento de Deus em nosso estado. Se você entrar no site da Convenção Batista Paranaense, você consegue ainda mais informações sobre essa campanha. Mas voltando para o nosso texto, lá em Atos, capítulo 13, eu queria que nós pensássemos um pouco que por onde nós formos, nós precisamos ir guiados pelo agir do Espírito Santo. Foi essa a experiência daquela igreja. O Espírito Santo teve liberdade no meio do povo de Deus para falar com as pessoas e tocar no coração dessas pessoas. Existe livre-arbítrio da nossa parte e muitas vezes nós barramos o mover de Deus em nossa vida, nós nos fazemos de surdos. Como aqueles filhos muitas vezes fazem, né? Você diz para ele, não mexe aí, e a criança vai lá e se faz de surda. E muitas vezes nós nos fazemos de surdos porque queremos continuar fazendo o que já fazíamos, mas não aquela igreja. Aquela igreja Antioquia, ela era diferente. Dê uma olhadinha no versículo 2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Esse tipo de coisa acontece quando a igreja ouve o Espírito Santo, é sensível à voz do Espírito. Isso acontece durante um tempo de louvor, isso acontece enquanto nós vemos batismos, e Deus vai falando ao nosso coração, Deus vai tocando. Que toques do Espírito já aconteceram na sua vida durante esse culto? Você ficou impressionado com a presença de tantas crianças? Você ficou impressionado com o testemunho de alguém que foi batizado, do ver aqueles batismos? Deixe Deus falar com você. Quem sabe a oração que você precisa fazer agora é dizer, Deus, fala comigo. Fala comigo, Senhor, eu quero ouvir. Eu quero ter uma experiência que é mais do que a razão humana. A quem o Espírito Santo revelou a sua vontade. Nesse texto de Atos fica muito claro. Ele revela a igreja, não a instituição, não o CNPJ, mas a igreja, o organismo vivo, aquele grupo de pessoas, a comunidade. Dê uma olhadinha em volta de você. Igreja é isso, são pessoas. Olhe para o lado. Veja quem está perto de você. Igreja são pessoas. E o Espírito Santo falou àquele agrupamento de pessoas. É interessante porque o Espírito chama aqueles dois, eles são separados, enviados, eles vão e eles voltam e dão relatório para quem? Para a igreja. Se você vai para Atos 14, lá adiante no texto, você vai encontrar de Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. A vida da igreja é assim. Hoje pela manhã nós tivemos o pastor Cuco. Você vai perceber que ele disse, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Eles eram dois grandes líderes daquela igreja. E Deus disse, separem Barnabé e Saulo, e eles agora vão para a obra missionária. Você consegue imaginar Deus dizendo para nós, separem pastor Edmilson, pastor Marcos, porque eles agora vão para a obra missionária. Pastor Silvani fica aqui coordenando o trabalho missionário. Como é que você reagiria se fosse isso que o Espírito falasse? Foi o que aconteceu naquela igreja. O desafio de pessoas se envolverem. E sabe como que eles confirmaram essa palavra de Deus? Dê uma olhadinha ali no versículo 3. O que aparece no versículo 3? Depois de fazer o quê? Jejuar e orar. Era uma igreja que jejuava e orava. E como consequência, ela ouvia a voz do Espírito, e como consequência, ela tinha disposição para obedecer.
John Stott faz uma afirmação sobre jejum que eu gosto muito. Ele diz: jejum é uma ação negativa, abstenção de comida e outras distrações, em função de uma ação positiva, culto e oração. Você já teve experiência de jejuar por algum propósito, alguma pergunta, alguma situação específica? Se você ainda não teve essa experiência, faça isso. Tem horas que eu faço jejum e que chega na hora do almoço eu começo a sentir fome. E o Espírito Santo na hora me lembra: é esse tipo de fome que eu quero que você tenha de mim. Você está querendo comer comida, mas você precisa ter a mesma vontade de me buscar e de ser alimentado com a minha palavra. Se você não tem muita informação sobre jejum, na nossa livraria temos alguns livros que podem ajudá-lo a entender dessa disciplina cristã tão esquecida e tão deturpada muitas vezes, mas que pode ser uma grande bênção na nossa vida. Sabe, quem foi que enviou os missionários? Foi a denominação? Não, foi a igreja. Nós temos missionários da nossa igreja espalhados pelo mundo todo. Nós temos lá no oeste do Paraná o pastor Alexandre e sua esposa, enviados pela nossa igreja para lá. Estão fazendo uma obra incrível no sudoeste do Paraná. Mas são pessoas que eram daqui, estavam conosco, e o Espírito disse: separem esses. Nós temos lá no Rio Grande do Sul um casal querido, jovem casal, a Aimee e seu esposo, que também eram daqui. E Deus disse: separe e envie esse pessoal para lá. E como igreja, de várias maneiras, nós temos sido bênção na vida dessas pessoas. Nós somos separados pelo Espírito Santo, enviados pelo Espírito Santo através da igreja local. Como que eles enviaram? Impuseram as mãos e disseram: pode ir, conte conosco. Quando nós falamos em oferta missionária, em você adotar um missionário, o que nós estamos falando é da importância de nós sermos sensíveis aos toques do Espírito no nosso coração. Sabe por quê? Jesus disse que o mundo jaz no maligno, não é verdade? O que acontece é que existem estruturas demoníacas em nossa sociedade que promovem injustiça, que promovem sofrimento. E o desejo de Deus é que nós, como discípulos de Jesus, sejamos transformadores dessa realidade social. E nós temos uma mensagem que transforme vidas, transforme famílias, que transforme cidades, que transforme uma nação. É interessante porque eles saem, e eu pedi para colocarem um mapa aqui no telão para a gente ver. Por favor, Rodrigo, coloque o mapa aqui no telão. O que acontece? Eles saem, e o mapa que eu queria mostrar, você vê a viagem que eles fazem, eles vão pelo mundo conhecido da época, fazem um círculo, e retornam à igreja de Antioquia, como eu falei. Eles não saíram sem direção e sem propósito. Apareceu? Esse aqui. Eles estão aqui, ó. Eles estão aqui em Antioquia, eles saem e vêm para Chipre, aí eles vão aqui para Perge, eles sobem lá, vão até Derbe e retornam. E retornam e vêm aqui dizer: olha, vocês nos deram ofertas, vocês oraram por nós, vocês concordaram que era um mover de espírito nas nossas vidas, por isso que nós estamos voltando e dizendo para vocês: é isso aí que nós queremos fazer. É isso aí que Deus nos chamou a fazer. O que falta muitas vezes para nós que estamos dominicalmente na igreja é enxergar esse ciclo. Se você adota um missionário e você recebe notícias daquele missionário, você está vendo esse ciclo acontecer. E é uma necessidade. Se eu só venho a culto, eu não vejo esse ciclo, eu não entendo o porquê de fazer missões. Mas a hora que você começa a receber notícias do campo missionário, e você começa a ouvir as histórias, o teu coração é aquecido, não é verdade? Quando você escuta testemunho aqui da viagem para a Amazônia, teu coração não fica aquecido? Quando você escuta testemunho de missionários que vêm aqui, pastor Caio falando do que acontece na Itália, você não sai daqui com o coração aquecido, desafiado? Eu quero desafiar você a entrar no site da nossa convenção e adotar o missionário. E dar oportunidade para que Deus esteja fazendo essa obra
completa no seu coração. É interessante porque Paulo e Barnabé, quando foram ali naquela situação, eles venceram uma batalha espiritual incrível. O que aconteceu? Um mágico que era como o bobo da corte, quando ele percebeu que o procônsul estava interessado no evangelho, prestando atenção no que eles estavam falando, ele começa a tentar atrapalhar. Ele, na realidade, estava sendo usado pelo inimigo para trazer destruição e distração. Muitas vezes você está tentando fazer tua leitura devocional e o cachorro da vizinha começa a latir a beça, não é verdade? Muitas vezes eu tive essa experiência fazendo uma visita e no momento em que a pessoa está pronta para tomar uma decisão ao lado de Cristo, o bebê começa a gritar do quarto do lado. O bebê estava dormindo, sossegado. Ou entra alguém com uma distração. Não viva a vida com ingenuidade, mas tenha consciência de que existe sim uma luta espiritual acontecendo ao nosso redor. E quando eles saíram para cumprir o propósito, existia essa luta espiritual ao redor deles. Romanos 1,16 diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Foi assim que eles venceram aquele ataque demoníaco que veio através daquele mágico. Hebreus 4,12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando existe uma tensão, uma batalha espiritual, uma guerra espiritual que acontece lá no seu trabalho, lá na vizinhança, sabe aquela pessoa do apartamento de cima que começa a dizer uma opção de palavrão e veio atacar você verbalmente? Não se deixe levar por isso. Entenda que existe uma luta espiritual querendo destruir o seu testemunho ali naquele condomínio, naquele prédio, naquela vizinhança. Existe uma luta espiritual querendo desestabilizar você, mas existe poder disponível do Senhor para que você possa com tranquilidade enfrentar isso. Satanás usa homens e mulheres para se opor à obra de Deus. E quando nós pensamos na obra missionária, os nossos missionários lidam com isso o tempo todo. Eles estão na linha de frente. Eles estão lidando com pessoas que não entendem como Satanás tem confundido a sua mente. Mas assim como o diabo usa pessoas para trazer destruição, Deus usa homens e mulheres para se opor à obra satânica. Amém? Você acredita nisso? Então nós vamos fazer um exercício agora. Sabe qual é o exercício? Você vai escrever um bilhete para um missionário agora. Você está preparado? Você está com o boletim aí no seu celular? Acessa o boletim de novo. Vamos lá. Lá no boletim nós vamos ter uma página em que nós temos acesso para chegar aos nossos missionários. Você abriu o boletim, você anda para baixo, tem agenda semanal, agenda de oração, ao endereço das nossas sedes. Opa, lista de contatos. Você encontrou no boletim? Espera um pouquinho, Rodrigo. Todo mundo encontrou aí no boletim? Onde está essa lista de contatos? Deu uma olhadinha? Então, ali naquela lista de contatos, você vai clicar. Clica aí, tem um link lá. E você vai entrar numa página com os nomes dos missionários e com o telefone deles. Se você clicar num desses telefones, você vai entrar no WhatsApp desse missionário. Eu queria desafiar você a dar uma olhada nessa lista. Aí você vai dizer: pastor, eu não conheço ninguém. Então manda para qualquer um, aleatoriamente. Ah, pastor, eu conheço esse pastor, esse aqui já esteve na minha casa. Eu conheço esse, eu já ouvi. Entrem na lista, temos vários missionários. Temos os missionários de missões estaduais e os missionários da nossa igreja também, lá no final da lista. Escolha um deles e bata com seu dedo para você enviar uma mensagem agora. Pode fazer isso? Então, vamos dar um tempinho para você escrever. Você vai dizer: estou no culto e nós estamos orando por você.
Deus dê vitória sobre as lutas que você tem enfrentado. Porque existe uma batalha espiritual, assim como aconteceu com Paulo naquela primeira viagem missionária, e isso acontece hoje, naqueles que estão no campo missionário. Eles precisam da nossa intercessão, eles precisam do nosso apoio. Você não precisa escrever uma carta, escreva uma frase, 2 frases, uma palavra de encorajamento. E nós vamos ter um tempo de oração pelos nossos missionários. Você quer mandar mais de uma mensagem? Pode mandar mais de uma mensagem. Os nossos missionários precisam de encorajamento, precisam das nossas orações. Você está fazendo diferença na história da vida desses missionários. Você está sendo a resposta de Deus na vida dele, na vida dela. Se você terminou de enviar a mensagem, abaixe a cabeça em oração, comece a orar por eles. Ah, pastor, eu não consegui mandar mensagem. Então baixe a tua cabeça e comece a orar pelos missionários. Esses que estão nessa lista. Peça que Deus abençoe esses que estão recebendo as mensagens agora. Muitos deles vão estar no culto nesse momento. Eles vão descobrir a mensagem quando chegarem em casa. E terão seu coração aquecido. Deus abençoa cada um desses missionários que estão recebendo essas mensagens. Que elas sejam um estímulo, que elas expressem o teu amor, a tua bondade para com eles. Que, ó Deus, eles possam sentir-se motivados, apoiados por nós, irmãos e irmãs em Cristo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mas sabe, é só missionário que precisa de estímulo, só missionário que precisa de alento. Eu e você também precisamos, não é verdade? Para que esse alento possa chegar, nós precisamos ter consciência do que o apóstolo Paulo disse lá em Efésios 6. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A nossa luta não é contra seres humanos, não é contra o vizinho, nem aquele colega de trabalho, não é contra a sogra, não se iluda. A nossa luta não é contra seres humanos, vamos lá? Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos lá? Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Deus chama a gente do meio do seu povo, com o objetivo de cumprir o seu propósito. É interessante porque eles chegam naquele lugar, eles começam a falar do amor de Deus e aquele mágico começa a se meter, a intrometer, a tentar atrapalhar, e eles simplesmente, com a autoridade do Senhor, eles dizem: a luta não é nossa, a luta é do Senhor. Nós lutamos na força do Senhor e na autoridade do Senhor. É assim que nós vamos conseguir cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a nossa igreja. Nós não temos uma igreja só para ter uma música bonita, para ouvirmos uma mensagem, para nos relacionarmos, é muito mais do que isso. Existe um desafio que vem dos céus, de que nós sejamos instrumentos de transformação na sociedade, nas famílias e na vida das pessoas. É por isso que temos pequenos grupos e convidamos pessoas
para estarem nos nossos pequenos grupos. Por isso que nós temos cultos durante a semana, final de semana, do domingo, porque nós queremos que pessoas descubram como é bom servir ao Senhor. Não se iludam, nem sempre, uma pessoa que está sendo atormentada por Satanás rola no chão, fala grosso e espuma. Existem pessoas tremendamente satanizadas, demonizadas, e com as suas atitudes, com os frutos da sua vida, elas mostram quem controla e domina o seu ser. Mas existem pessoas que refletem a glória de Deus, que promovem transformação. E essas pessoas são usadas para trazer esperança. Você quer ser uma dessas pessoas que traz esperança onde você chega? Pessoas que têm uma palavra de bênção, uma palavra de alento, de conforto, tipo essa que vocês mandaram agora pelo celular. Alguém que relembra valores eternos para alguém que perdeu todas as esperanças de que algo diferente poderia acontecer. Quando nós vemos lá Atos 13, versículo 12, o procônsul, aquele que o mágico estava tentando enganar, o procônsul vendo o que havia acontecido, aquele homem, Paulo mandou que ele perdesse a visão e ele perdeu a visão, aquele mágico, e ele não pôde mais atrapalhar, e o procônsul continuou ouvindo do amor de Deus. E naquele momento, aquele mágico foi impedido de perturbar. A palavra diz que o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Amém? Ele creu. Ele viu o que Deus estava fazendo, ele ouviu a mensagem, ele viu a manifestação do poder de Deus, ele disse: eu quero isso para mim. Quem sabe você está aqui hoje e você está conseguindo entender que é muito mais do que religião. É um relacionamento com o Cristo vivo, aquele que veio, viveu, morreu e ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqueles apóstolos que foram na viagem missionária, eles estavam servindo a Deus. Eles ouviram a voz de Deus e eles responderam àquele chamado de Deus. Mais uma vez, John Stott, ele faz uma afirmação que eu acho muito interessante. Ele diz: um dramático encontro de poderes, no qual o Espírito Santo venceu o diabo, o apóstolo desmascarou o feiticeiro e o evangelho triunfou sobre o oculto. Alguém gentio que não tinha nenhuma ligação com a fé dos judeus, alguém gentio que não conhecia do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, é registrado aqui a conversão dele, do procônsul Sérgio Paulo. Quem se coloca à disposição do Senhor é usado para que a história da vida de outras pessoas também mude. Você quer ser usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para que a vida de outras pessoas seja impactada, transformada, que pessoas descubram que Deus é amor e Ele tem poder para trazer libertação, transformação, restauração. O que Deus está falando ao seu coração? Quem sabe você vai dizer: pastor, eu decido que eu vou dar liberdade ao Espírito Santo para falar ao meu coração. E eu vou ouvir. Aqueles toques do Espírito no meu coração, eu vou prestar atenção. Quando eu estou lendo a palavra, aquele destaque que surgir, quando eu estiver ouvindo uma mensagem, eu vou perceber na rotina da vida a revelação de Deus para mim. Quem sabe a sua decisão é que eu decido me envolver nessa batalha espiritual conscientemente para ser usado por Deus. Algumas pessoas passam pela vida como se estivessem indo a um parque de diversões, mas a vida cristã é muito mais do que isso. Existe uma luta. Satanás é o nosso inimigo. Não é enxergar demônio atrás de cada folha, não. Mas é ter consciência que, sim, existe uma ação satânica em nossa sociedade. Quem viu as notícias da parada gay não tem dúvida com relação a isso.
crianças trans. Existe uma ação satânica em nossa sociedade, manipulando as nossas crianças, trazendo convicções que nem a ciência comprova. É como nós precisamos de discípulos de Jesus que estejam infiltrados nessa sociedade e que expressem claramente qual é a verdade. Eu não trato as pessoas mal, eu não tenho preconceito, mas eu tenho convicções. E eu expresso as minhas convicções falando a verdade em amor, como as Escrituras nos exortam. Quem sabe você está aqui hoje e você está dizendo, sabe, pastor, do jeito que o Espírito Santo chamou aqueles 2 homens para irem, no meu coração o que eu estou sentindo é isso, que eu preciso ir. Eu preciso me envolver com a obra de Deus. Deus está me chamando para ser missionário, Deus está me chamando para ser missionária. E quem sabe esse é o momento para você dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero. Você pode ficar de pé? Nós vamos ter um momento especial de consagração agora no nosso culto. Nós vamos estar cantando. Enquanto nós estamos cantando, eu queria convidar você a vir aqui à frente, colocar-se de joelhos, dizendo, eu quero dar mais ouvidos ao Espírito Santo. Você quer isso na sua vida? Você quer isso para a sua família? Venha até aqui e diga, Deus, eu estou assumindo um compromisso, que eu vou ouvir mais aqueles toques do Espírito. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, colocar-se de joelhos. Quem sabe a decisão que você tem é, eu vou viver com uma consciência maior, de que existe sim uma luta espiritual acontecendo ao meu redor. E você vem pedir a Deus poder para vencer tudo isso que se opõe. Sai do seu lugar, venha até aqui. Quem sabe você está sendo chamado para a obra missionária. Deus está chamando você para ser missionário, missionária. Sai do seu lugar, isso mesmo, pode vir. E venha até aqui. Coloque-se de joelhos, alguém vai chegar perto de você, vai orar por você. Pode vir, saia do seu lugar. Isso, tempo especial, de joelhos diante do Senhor. Isso, faça isso. Pode vir, pode vir. Isso. Vem aqui, isso, graças a Deus. Louvado seja, louvado seja. Pode vir. Pode vir. Isso. Amém. 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 Quero ir propagando salvação. Quero ir em completa adoração, transformando as histórias de um povo que precisa de amor. Por onde eu for, vou espalhar teu amor. Onde eu for, vou proclamar teu perdão. Onde eu for, anunciar a grandeza de quem me chamou. Eu queria falar com você. Eu queria falar com você que está aí. E talvez você esteja dizendo, pastor, eu nunca aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero desafiar você a sair daí do seu lugar, vir até aqui. Diga para Deus, Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego minha vida ao Senhor e confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Saia de onde você está, enquanto nós estamos cantando, venha até aqui. Nós queremos orar com você nessa decisão tão especial que você está tomando essa noite. Saia de onde você está e pode vir. Vamos continuar cantando. Enquanto nós cantamos, esperamos você chegar aqui. Eis-me aqui, ao teu dispor, me consagro a ti, Senhor, o que tenho e o que sou, eu oferto ao teu louvor. Quero ir propagando salvação, quero ir em completa adoração, transformando as histórias de um povo que precisa de amor. Por onde eu for, vou espalhar teu amor. Onde eu for, vou proclamar teu perdão. Onde eu for, anunciar a grandeza de quem me chamou. Por onde eu for, vou espalhar
Você pode fechar seus olhos? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, assim como o Teu Espírito agiu naquela igreja, levantou pessoas para lutar contra a ação do inimigo, levantou pessoas para que com palavra de autoridade repreendesse a obra de Satanás. Nós queremos ser uma igreja em que nós tenhamos essa autoridade na palavra do Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito. Ó Deus, quando sairmos daqui, quando chegarmos nos nossos lares, amanhã na escola, universidade, no trabalho, nos contatos que teremos, que nós possamos ter a autoridade do Senhor no que falamos e como falamos e por que falamos, Deus. Ó Deus, nós somos uma igreja que ouve a voz do Teu Espírito. Esses irmãos e irmãs estão aqui à frente dizendo: eu ouvi a voz do Teu Espírito. Eu me consagro ao Senhor. Dê a eles, Senhor, uma capacitação especial para cumprirem o chamado do Senhor nas suas vidas. Se é chamado para ministério pastoral, missionário, se é chamado para agir na Tua obra em algum lugar, Deus confirma com Teu Santo Espírito nas suas vidas essa realidade. Abençoa-os de uma maneira muito especial. Aqueles que disseram: eu quero Jesus, com Teu Santo Espírito sela esse coração, Senhor, para que eles tenham a alegria da vida eterna o resto da sua existência. Nos leva, Senhor, com esse senso de compreensão de que existe luta, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós Te louvamos por isso. Te louvamos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.